Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Lembrando que hoje é dia 11 de maio de 2020, já chegaram ao nosso planeta do dia 1º de janeiro até hoje, dia 11 de maio, mais de 50 milhões de novas gerações. Já estamos indo para 51 milhões de gerações. E já partiram do planeta 21 milhões de gerações. Dentre essas 21 milhões estão muitos amigos e amigas minhas que já partiram deste mundo. Tanto novos como mais velhos do que eu e como alguns da minha idade. Isso faz parte da passagem terra. Por isso que se fala que a Terra é uma passagem, né? É uma questão de você observar, analisar, como todos aqueles que observam começam a entender que realmente aqui é uma passagem da consciência cósmica. E hoje nós vamos falar sobre o planeta Terra, vamos falar sobre a globalização total, sobre a aceleração dessa globalização. Que agora, no momento que nós estamos passando aqui em 2020, nesse momento, né, você que está assistindo o vídeo em 2020, você que está assistindo o vídeo já no meu futuro, que é o seu presente, 2050, 60, é diferente, né? Mas você que está assistindo agora em 2020, você sabe que está tendo uma explosão, né, na área evolutiva, né, da evolução, da tecnologia, né, do conhecimento, aí ela já vai carregando tudo junto, da administração, da internet, tudo está sendo conectado. Então hoje eu vou estar falando sobre essa aceleração que está trazendo o despertar da consciência, o conhecimento, nós entendermos e sabermos administrar muito bem a nossa consciência nesse veículo, nesse transporte chamado corpo físico, porque nós não somos o corpo físico, nós somos a consciência, o que a religião chama de perispírito ou de alma, ou de essência, que está conectada ao espírito numa outra dimensão, né? Numa outra, num outro plano totalmente diferente desse daqui, material e físico, né? Isso aqui é só o veículo físico que está nos conduzindo para que possamos vivenciar essas experiências que são necessárias para a nossa vida. Porque assim nós voluntariamente se propusemos a participar deste projeto chamado Terra, né? Então, já que estamos aqui, quando você se coloca à disposição de um projeto como um voluntário, você sabe as condições que você vai passar naquele projeto, as regras que tem, as leis que tem lá, e você tem que seguir aquele padrão. Caso contrário, você estará infringindo uma lei, uma regra, enquanto você está ali, até você deixar o projeto. Então, enquanto estamos aqui, por isso que se fala que o mundo é uma ilusão. E a gente tem que saber viver no meio da ilusão. Ilusão é falso, falso é mentira, né? Porque já diz, a ilusão é uma coisa falsa, não é verdadeira. Por isso que é uma passagem, pessoal, né? Mas vamos lá, aí a gente tem que aprender a lidar no dia a dia com a verdade e com a mentira. A gente tem que aprender a lidar com a luz e com as trevas. É claro que no meu caso, eu busco estar sempre em luz, no estado iluminado, né? Conhecimento, busca moral, busca ética, tudo aquilo que vai me ajudar a eu estar sempre ascendendo, subindo os degraus dia após dia, né? Avançando dia após dia. Então vamos lá. A globalização total que está tendo nessa época agora, e daqui para frente vai ser assim. Não vai parar mais. De 2020, se você estiver em 2030 e 40, 50, e aí mesmo que a tecnologia vai ser uma coisa tão natural, integrado. Estamos vivendo um mundo integrado, né? Tudo é integração, quer dizer, conexão, informação, interligado, é o mundo que está interligado. Costumes,
nós temos visto inúmeros costumes. Por exemplo, eu nunca fui à África, mas eu entro na internet e vou à África. A minha consciência entra na internet, que as outras consciências que estão lá fizeram uma filmagem, ou fotografaram algo, ou fizeram uma filmagem, escreveram um blog, um site, fizeram vídeos, deram videoaulas sobre a história da África. Então eu estou indo à África com a minha consciência. Eu nunca pisei no país da África fisicamente, mas pela internet eu já conheci a África. E quando eu pisar lá, eu vou começar, parece que eu já estive nesse lugar, porque eu assisti na internet. Claro que alguns anos atrás não existia, pelo menos aqui, né? Ainda não existia. Há muitos anos atrás não tínhamos essa integração, essa interligação, né? E agora tem os costumes. Então eu vou aprender os costumes de lá da África através da internet. E nessa interligação, o que acontece? Quando eu chegar lá, eu já sei dos costumes de lá. Além dos costumes de lá, existe algo muito interessante também, né? Eu vou aprender os costumes, os hábitos, né? A mesma coisa. A cultura de lá. Eu vou aprender a língua de lá, o idioma de lá, né? Tudo através da internet. Eu não preciso estar lá. Mas se eu for para lá, também vou aprender. Então nós estamos num mundo que está interligado, integrado, e os costumes estão tudo conectado. Tradições, as tradições de lá eu vou aprender. As comidas de lá eu vou aprender. Da África, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Estados Unidos, Noruega, Índia, o país que eu visitar, vou estar integrado, estou interligado, os costumes, tradições, comidas, produtos de lá, posso aprender lá e trazer para cá. Por exemplo, hoje aqui no Brasil nós não temos aí comidas chinesas, comidas japonesas, comidas portuguesas, azeite português, azeite italiano, pizza que veio da Itália, mas hoje tem brasileiro que faz uma pizza melhor do que o italiano. Não temos? Mas essa não é a realidade, né? Negócios de lá, quantos negócios da China, né? Quantas lojas aqui no Brasil importando da China. Independente do que aconteceu, isso faz parte da natureza e a gente tem que saber lidar e encarar essas coisas. Pessoal, é muito difícil a vida na matéria, eu sei o que é difícil. Quem conhece a minha história sabe que eu sei. Minha história hoje corre o mundo aí. Vocês não têm ideia a quantidade de e-mails, de WhatsApp que eu recebo, pessoas tudo quanto é lugar do planeta, por causa da minha história e da minha esposa. A nossa história de superação. E nós não paramos, a gente continua avançando. Minha esposa está dando aula essa hora. Tá cheio de criança aqui na minha varanda, ela está dando aula. E eu estou aqui na aula da vida. A minha aula é a aula da vida, né? Teve um internauta, vários, né? Mas teve um que conversando comigo há poucos dias, ele falou assim: Douglas, eu tenho impressão, ele falou assim, eu tenho impressão que você se tornou vegetariano porque você recebeu alguma notícia desses seres de luz, né? Que muitos chamam de anjos, outros chamam de seres de luz, outros chamam de consciências cósmicas, que é o que eu gosto de utilizar o vocabulário, né? Eu gosto de utilizar, mais evoluídas, que já vivenciaram inúmeras experiências em mundos e aqui na Terra também, em vários lugares do sistema, né? Ao qual nós vivemos, do universo físico, né, da galáxia ao qual nós estamos e até outras galáxias, vivenciaram inúmeras experiências, não tem mais necessidade de estar na matéria, então me deram essa orientação. Então esse internauta entrou em contato comigo e perguntou: não foi, Douglas? Eu falei: foi sim, fui orientado. Por quê? Não é por causa da carne que eu parei de comer carne branca e vermelha, não foi por causa disso. Eu já conheci amigos vegetarianos de anos. Eu ouvia, pesquisava.
mas eu não conseguia parar. Mas eu conversando com uma consciência cósmica, com um ser de luz, ele falou, por que não é bom comer carne? Ele falou para mim, não é por causa da carne, é por causa da violência que é feita com o animal, por causa da morte. Vocês têm que evitar a morte, a dor, o sofrimento. Vocês têm que evitar ver alguém sofrendo. E ali é um animal vivo. Tá me entendendo? Então a gente vai aprendendo, e por isso que se fala que a Terra é uma escola, uma passagem. Quando você voltar ao seu mundo original, não esse mundo de ilusão, você vai voltar com as experiências que você viveu aqui. E o que você aprendeu aqui? O que você aprendeu lá na Terra? Aí é onde a consciência faz uma avaliação. Pô, aprendi isso e aquilo. Então, serviu ter passado por lá a experiência? Porque muitos já foram embora, já estão do lado de lá. Sua própria consciência está indo a juízos de tudo que ela vivenciou aqui. Tá me entendendo? Então, por isso que eu sempre falo em a gente se lapidar, melhorar cada dia mais. Vamos lá, outra coisa. Negócios, economia, né? Cultura, economia. Países trocam informação com países sobre bolsa de valores, sobre moeda, como é que está a moeda. O dólar aumentou, a libra é maior, o euro tem mais potência. Vou fazer uma viagem do Brasil para a Europa. O que é melhor usar lá? Real? Tem países que nem aceitam o real, sabia? Não? Quando eu falo não aceita, é tipo assim, é uma moeda que não vale para eles. Não interessa. Tem países que discriminam o real, porque a moeda lá é uma potência em comparação ao real. Né? O que o real, por exemplo, valeria na Europa? Entendeu? Então não seria melhor comprar euro aqui antes de viajar para lá, para utilizar lá? Então, quer dizer, os costumes, por exemplo, tem países, né? Costumes. Tem países que tem mercadinhos e até mercado, né? Padarias, lanchonetes, que você tira o produto, você deixa o dinheiro ali ou você paga no cartão e não tem ninguém para te recepcionar ali. É uma questão de confiança. E de repente no balcão, se tu vê um relógio, um celular de alguém que esqueceu, tu não vai pegar e colocar. Porque lá os costumes, hábitos que existem no país de confiança, por exemplo, caso você encontre um celular em cima, tem um local separado de achado perdido, você mesmo pega e coloca lá. Existem vários amigos internautas que entram em contato comigo e conversam sobre esses assuntos, né? Mas existem países que têm esses hábitos, mas faltam outros hábitos e costumes que vão encontrar no Brasil. Por exemplo, no Paraguai, eu tenho um amigo meu que esteve no Paraguai há 12 anos atrás. Ele teve há 12 anos atrás e falou, Douglas, foi uma luta para mim encontrar feijão no Paraguai. Eu acho que se eu levasse uma quantidade imensa de feijão, eu acho que eu ia ficar rico lá, um caminhão. Tá me entendendo? E o povo brasileiro e até alguns paraguaios gostam do feijão. Então ele estava falando, é uma área que eu investiria lá. Ó, economia, investimento, economia. Ele investiria lá. Então são milhares, eu poderia ficar aqui dias falando sobre esses assuntos. Eu estou trazendo só uma base para você ver o que é a consciência cósmica na Terra, no mundo físico. Então existem N informações, estudos para que a consciência ela venha investir nessa área e venha crescer em conhecimento. Inúmeros, né? Então, temos aqui economia, cultura, informação, religião e expansão. Expansão é a consciência que está se expandindo e a religião em algumas áreas cresce, mas em outras áreas ela já está perdida para a expansão da consciência.
que é o que eu tenho falado aqui, uma consciência racional. Enquanto eu estou aqui, eu vou viver de uma forma racional e vou aprender o máximo que eu puder, né? E qual o problema da religião? Que a religião, ela te aprisiona só ao sistema dela. Você vê que a religião, ela cria um sistema só envolvido. Eu vou pegar um exemplo bem claro aqui, catolicismo. Você se envolve demais ao catolicismo, você só vai ficar no sistema ali, católico. Se você não estudar o islamismo, o cristianismo, o protestantismo, o espiritismo, ufologia, que foge de religião, não tem nada a ver. Mas é onde você vai começar a expandir sua consciência, estudar ufologia. Física quântica, então, caramba, vai expandir mesmo a sua consciência. Então, são estudos que você vai começar a estudar e busca que você vai fazer arqueologia, história, ciência, geografia, física. Estudo conscienciologia, estudo da consciência, neurociência, e aí você vai começar a crescer, aí vai evoluir, vai arrebentar. Então, isso chama-se expansão, que é muito além de religião. A religião é uma pontinha, é um grão na areia, e a areia toda é a expansão. A religião é um pingo no oceano. O oceano é a expansão. Entendeu agora? Tecnologia. Tem países que você vai buscar conhecimento para trazer para o Brasil, porque são países mais evoluídos que o nosso. Mas existem países que vêm de lá, de fora, para aprender com o Brasil. Como assim? Na área de natureza, que o Brasil é rico em natureza. A Fiocruz recebe vários cientistas do mundo inteiro que vêm estudar aqui. Você não sabia disso, não? Eu tenho amigos que estudam na Fiocruz, que trabalham na Fiocruz, né? E já me falaram isso, Douglas. Lá na Fiocruz vem cientistas de outros países do mundo, países inclusive como o Japão, que é altamente tecnológico já na área de informática. Mas na área de natureza, saúde, vem estudar no Brasil, na Fiocruz e em outras instituições sérias que tem aqui. Então você vê a integração. Estão o quê? Interligados, tá? Internet. A internet é a exploração de tudo. Inclusive, eu costumo dizer que a internet é aquela mensagem que Jesus trouxe. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Revelado pela internet. Isso é evolução na matéria. Quebra as barreiras. O conhecimento, ele quebra todas as barreiras. Todas as barreiras. Você está no topo da montanha, que eu estava conversando com uma internauta lá da Suíça agora, uma amiga, né, que acompanha o meu canal. Você está no topo da montanha e vê tudo embaixo. Mas para você chegar ao topo da montanha, olha quanto você vai ter que escalar para chegar lá em cima. Já parou para olhar? Rapaz, vai demorar muito. Quer dizer, o topo da montanha, só que quando você olhar para cima, existem outras montanhas a você percorrer ainda, a escalar, a caminhar, porque a jornada não parou. Tem que caminhar outras montanhas, escalar outras montanhas, tem que subir outras montanhas até chegar no topo. E caso você chegar no topo de uma outra montanha, existe uma outra montanha. Tá, pessoal? Isso é a consciência. Avanços. Com isso você está avançando. Eu já falei várias vezes, não fica repetindo de ano. Quando você está preso a uma religião, a um sistema, você está repetindo de ano. Você tem que expandir. Por exemplo, quem está preso só à ufologia e não estuda a física quântica, ela só está preso em memórias passadas. Eu fui um reptiliano, eu fui um arcturiano, eu fui um pleidiano, eu fui zeta, eu fui isso, eu fui aquilo, fui da raça A, raça B, eu me lembro, eu vim de um mundo assim, assim. Quer dizer, está presa só naquilo ali. E vai ficar só naquilo, igual a religião.
se ela não investir na expansão, que é a física quântica que vai dar a ela o boom de tudo, para expandir e começar a entender que ela é a consciência cósmica e que ela vive em ilusões, sim, porque ela mesma buscou as ilusões devido ao potencial que ela tem como um ser dimensional. Então, ela quer conhecer mais, a consciência quer conhecer, e vai conhecendo. E vai conhecendo. Ontem eu fui pedreiro, né? Amanhã eu vou ser um marceneiro, depois eu vou ser um carpinteiro, que é diferente de marcenaria, é uma outra linha, mas é semelhante, tá? É imagem, é semelhança. Amanhã eu vou ser um geógrafo, né? Amanhã eu quero ser um engenheiro, depois da manhã eu vou ser uma advogada, né? Amanhã eu vou ser uma grande pesquisadora e arqueóloga. Então a consciência está sempre expandindo e explorando. Chega um momento que ela quer estacionar. Isso faz parte também do corpo físico, né? Quer estacionar, quer rever muitos lá do passado, quer reencontrar. Mas depois de estacionar, reencontrou, reviu, ela quer novamente dar um boom, um salto quântico. Ela quer conhecer mais, explorar mais, ter novas experiências. E aí pode ser que ela vá junto com alguns, participar de um novo projeto, Esse novo projeto pode ser tanto no mundo físico, Terra, como no mundo físico, outros mundos. Pode ser num país, num bairro, pode ser em outros lugares, pode ser uma cocriação numa colônia, uma experiência numa colônia nova, numa cidade astral, né? Ou no mundo do nada, ela pode voltar novamente aonde iniciou tudo, aonde ela nasceu, né? E é o momento dela parar, fazer, vamos se dizer assim, estar no seu spa de reflexão de tudo, reaver tudo novamente, tá me entendendo? Então vamos lá, os avanços. Mas qual a prioridade? Qual a prioridade da consciência? Aqui no nosso mundo, onde tem regras, onde tem disciplina, onde nós estamos passando e passamos por várias pandemias, epidemias, e tem outras a passar porque existem consciências aqui que tem que entrar na disciplina para entender que esse mundo é dessa forma. Aqui tem dor, tem sofrimento, você tem que ter muito cuidado para não magoar os seus irmãos, não machucar os seus irmãos, não humilhar seus irmãos, não fazer discriminação. Ah, mas é manipulação. Todas essas famílias que fazem manipulação, todas essas famílias, todas essas pessoas poderosas, entre aspas, que fazem manipulação, quando vão para o lado de lá, revêem tudo que fizeram de errado. Sentem a sua própria necessidade. Cada consciência sente a sua necessidade. Olhar para trás e ver o quanto fez de errado. Você já fez um projeto e olhou para trás, pô, tá tudo errado, cara. Aí você pega o projeto e apaga o projeto todinho. Olha quanta coisa errada eu fiz. Pagou tudo, aí recomeça. Ou então você vai pegar o projeto, você vai pagar só a metade. Ó. Pô, isso aqui errado. Isso aqui eu vou deixar, isso aqui eu vou melhorar. A consciência é assim quando deixa a matéria. Agora eu estou falando por experiência minha, tá? No mundo invisível, que é o mundo dos átomos, tá? É onde se fala nos desdobramentos de espírito, expansão da consciência, experiência fora do corpo, experiências extrafísicas, arrebatamento, que a igreja fala, né? Viagem astral e etc. EQM. As EQM já é para quem passa experiência de quase morte. Vivenciou uma experiência onde seu corpo, por um determinado tempo, morreu. E aí ela teve a expansão, se viu fora do corpo, reencontrou parentes que um dia estiveram aqui, amigos, etc, etc. Estude sobre as EQMs. Existem vários canais aí magníficos e maravilhosos para você estudar sobre isso. Então, valores, integridade, honestidade, gentileza e etc, etc. Qualidades, bons frutos,
Nós estamos em um mundo de regras e disciplina. Um mundo que você plantou, você vai colher. E aí a consciência tem esse porém. Se ela morrer cheia de dívidas, de débitos, de erros, de falhas que ela cometeu aqui na matéria, quando ela deixa o mundo físico, ela olha para trás, ela não tem pecado, ela cometeu erros, é natural. Aí entra o perdão. Mas e para você se perdoar do que você cometeu de erro aqui? Como roubar, matar, destruir. Ah, mas eu fui manipulado, eu fui influenciado. Você ouviu, você deu brecha, você aceitou. Você não continuou caminhando da forma justa, fiel, dedicada, trabalhando, se esforçando para que você superasse isso aqui. Tá? Eu vou tirar daqui, que agora eu vou... Agora eu vou poder explanar melhor com você assim. Então, nós somos a consciência vivenciando, isso é um fato, a gente está vendo. Um mundo passageiro. Aceitamos participar desse mundo, voluntariamente. A pergunta que eu faço é, o que você vai deixar para trás? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque muitos internautas entram em contato comigo, porque existem coisas da vida deles, passado, quando eu falo vidas passadas, da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, que fizeram, que foram coisas que marcaram a sua vida, tá? Coisas que prejudicaram essas pessoas, e elas não conseguiram se libertar disso. Quando a consciência ela é altamente evoluída e vê isso como erros que ela cometeu na sua inocência e esquece mesmo. Ela sabe, não, isso daí eu errei, mas aquilo ali não foi por maldade, né? Foi por falta de sabedoria, de malícia. Malícia não é maldade, é parecido, né? É tipo assim, é por falta de, vamos se dizer, experiência. Se eu tivesse mais experiência, eu não cometeria o mal que eu cometi. Se eu desse mais ouvidos à minha consciência, quando falava, não faz isso, eu não faria, mas eu fiz. Mas eu vou, com a minha consciência em vida, voltar lá atrás e vou me auto-perdoar. Eu ontem peguei um caso de uma internauta, que ela entrou em contato comigo, e ela cometeu um erro muito grave no passado, que ela machucou um animal, né? Foi algo parecido, né? Tanta gente que conversa comigo, mas eu lembro mais ou menos, foi isso. Foi ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, ontem de manhã, dia 10 ou dia 9. E ela falou assim comigo, pastor, eu queria que o senhor, ela me conhece como pastor, todos me conhecem como Douglas, né? E ela falou assim, pastor, eu cometi um erro quando eu era adolescente, um negócio assim, ou jovem, né? Eu não estou lembrado bem, é tantos casos, que eu machuquei um animalzinho, mais tarde ele veio a falecer, e aquilo ficou na minha cabeça a vida toda, e ela já está agora com uma idade mais avançada, muito mais avançada do que antes, né? E ela carregou isso com ela a vida toda. Tem nada a ver com memórias passadas, agora memória atual, mas de uma vida mais nova, né? Quando ela era mais jovem. E eu falei para ela, volta lá atrás com a sua consciência. Ela falou, não consigo fazer isso. Como assim? Aí eu falei para ela, como assim não consegue? É só você pensar e voltar toda a sua cena. Faz um trabalho dentro da sua consciência, medita, senta ou deita num lugar. Se for o caso, coloca uma música. E ali você começa a viajar.
E você vai voltando lá atrás, a cena que você viveu. E aquele momento da cena você começa a vivenciar ela realmente. É como uma regressão, é uma regressão. Como não? É uma regressão. Você está regredindo lá atrás, onde você cometeu erro. E ali você começa a criar na sua consciência uma imagem diferente, uma imagem mais bonita, e começa a se auto-perdoar aquele ato errado que você cometeu. E começa a se perdoar. Poxa, eu perdoo a mim mesmo, eu não deveria ter feito isso, mas eu me perdoo. Daqui para frente eu vou ter uma nova consciência, uma nova vida. Eu vou pensar diferente. E assim deve ser feito no casamento. Já ajudei várias pessoas, sem eu ter que aplicar terapia. Mesmo eu sendo um terapeuta holístico, não estando atuando em consultório, que eu não quero, eu só vou dando as orientações, às vezes, pelo WhatsApp, pela internet. Então, você mesmo dentro de casa pode voltar lá atrás, aquele problema, independente do problema. Se auto-perdoar e construir ou reconstruir na sua consciência uma nova cena que, se você tivesse oportunidade, você viveria agora. Agora. Então, já que o mundo está globalizado, falamos aqui agora, né, Planeta Terra ou Projeto Terra, globalização em aceleração total, uma globalização total em aceleração acelerada, você, através da internet, hoje existe inúmeros recursos, cursos, até não pagos, mas de graça, de terapeutas, que podem te ajudar nesse sentido, de você fazer um trabalho na sua consciência, de regredir você mesmo. Com a ajuda de Deus, que está em todo lugar e dentro de você, que é o seu eu superior, que está conectado à fonte, que é Deus e está em tudo, e só enxerga aqueles realmente, que estão conectados. Os que não estão conectados estão nos seus infernos, no seu tormento, não estão vivendo a vida. Poderiam viver melhor a vida e vencer o mundo, né? Vencer a matéria. Estão se autodestruindo, perdendo amizades, desconstruindo famílias, se isolando completamente de tudo e de todos, né? Não estão vivendo uma vida melhor, poderiam estar vivendo, mas estão no seu próprio inferno. Então, se você fizer esse trabalho de consciência, você vai se libertar. Então, ela entrou em contato comigo, questão de minutos. Ela fez uma regressão rápida na sua própria consciência e disse que começou a chorar. Chorar o quê, pessoal? Ela expôs para fora, ela desabafou. Aí ela disse que se sentiu super aliviada, hiper aliviada. Se sentiu uma nova vida, uma nova consciência, com uma nova visão. Quer dizer, ela conseguiu apagar praticamente, pegar o apagador, e ela conseguiu apagar o seu passado. Aquilo passou, né? A vida continua. Como essa terra aqui vai passar. Mas é o que eu falo. O que você está deixando para trás? Então é o momento de você reaver conceitos, valores. Reaver tudo para você olhar para trás. Pô, não matei ninguém, não destruí ninguém, não prejudiquei ninguém, não destruí famílias, vida, nada disso. Eu fiz a minha parte, poxa, deixei um bom currículo. Rapaz, eu plantei muitos frutos bons, não importa se foi em 2020, em 2015, em 2000, em 1990, agora vamos para frente, se foi em 2030, 50, século 22, século 23, não importa a época. Você tem que ter uma nova consciência e se lapidar dia após dia. Mas a prioridade é o que eu falei. Dentro dessa globalização, com todo o conhecimento que você tem e está tendo. Sabemos que existem várias manipulações aqui. Esqueça os manipuladores, porque eles vão para o lado de lá.
Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for. Vai todos por lá e de lá rever vários conceitos e valores que poderiam ter aplicado enquanto estavam aqui, no mundo físico e material, mas não aplicaram. Vamos supor que você esteja dormindo, está vivenciando uma experiência aqui, como muitos acreditam, e como a internauta me mandou, né, que ela viu um filme que nós somos holograma. Holograma nada mais é, vou mostrar a vocês aqui, vou aproveitar, né? Vou mostrar a vocês aqui o que é holograma. Tá? Tem sentido, tem lógica, tá? Mas só mudou o vocabulário, o que eu vou mostrar a vocês só mudou o vocabulário. Então, vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui. Vamos lá. Corpo, alma. Não, vamos lá. Eu botei de trás para frente, mas eu vou botar de frente espírito, alma e corpo. Então a religião ensina que nós temos o espírito, que é o de Deus, só que Deus está dentro de nós. Então, somos nós, estamos conectados. Alma, que são as emoções, que é os sentimentos, os pensamentos. No mundo espiritual não tem sentimentos e pensamentos. É um mundo neutro, frio, vamos dizer assim. Não tem sentimento. Tudo que nós sentimos aqui, dor, nada disso tem lá, pessoal. Nada disso tem lá, tá? Eu falo pelas minhas experiências. Alma, e não sou o único não. Existem vários internautas aí compartilhando a mesma visão. O corpo é o que? É o veículo, transporte. Veículo da alma. O que é alma? O que é a alma? Tá? Então aqui é o corpo. Veículo. Tá? Igual a veículo, igual a transporte. Ou avatar. Corpo, veículo, transporte e avatar é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. Tá? Alma. Alma é alma. É o arquivo. É igual ao arquivo. Tá? É igual ao arquivo. A alma também é conhecida como perispírito. A alma é conhecida como perispírito em outras filosofias, tá? O espírito. Tá. A alma é conhecida também como essência. Em outras filosofias e estudos, a alma também é conhecida como holografia. E o espírito é igual à consciência. Fonte. Então, a consciência, o espírito, que é a consciência, que é a fonte, ela está interligada com a alma, ou perispírito, que é o arquivo, que é a essência, que é a holografia, o holograma. Tá? É o holograma que atua no corpo físico, que é o veículo, que é o transporte, que é o avatar. Então, o nosso corpo é o transporte desse holograma, que é conhecido como alma, essência, arquivo, e nós somos
a fonte. Nós somos a consciência cósmica. A nossa verdadeira origem está no mundo invisível que é chamado de mundo dos átomos, tá? É o mundo invisível. Então nós usamos esse arquivo para experimentar na matéria o que nós pensamos, criamos, imaginamos, o que nós vivenciamos nesse projeto chamado Terra, é onde vem interligação, a globalização, onde vem todo o conhecimento, experiências vividas da própria consciência, tá? Através da alma, num corpo biológico. Tá bom, pessoal? E realmente, da forma que vem, a diferença é que quando você chegar a ver como holograma, é que você já não tem mais conexão nenhuma com religião. Você já se libertou do sistema religioso. São fases. Lembra que eu falei? Eu venho falando há anos, já vai fazer 13 anos que eu sou liberto do sistema. Mas eu tenho que estar lá no meio para ajudar os irmãos lá a evoluírem, a entenderem. A minha missão aqui na Terra é essa. Eu vim para cá com essa missão. E de mostrar a verdade, que está do lado de lá. E que aqui é um mundo de ilusão, mas que a gente tem que passar por esse mundo de ilusão. E tem que vencer todas as manipulações e situações que existem nesse mundo. Pessoal, a gente tem que aprender e até ensinar. E aprender novamente e reaprender algumas coisas. A vida é assim, a consciência cósmica, ela age dessa forma. A consciência cósmica nada mais é que o espírito. Mas por que eu desvinculo o nome espírito e utilizo mais consciência cósmica? Eu já expliquei aqui. Porque a religião, para mim, já não faz mais parte da minha vida. Ela está arquivada. De vez em quando eu tenho que pegar lá o livro antigo. Tem que pegar o livro antigo, né? Por exemplo, tem que pegar lá o livro antigo. Isso aqui foi o meu terceiro livro que eu lancei. São 200 e poucas páginas. 243 páginas. Então, ainda tem as fotos aqui. Então, aqui está só uma faísca da minha consciência. Já imaginou se você fosse escrever seus livros da sua vida, dia a dia? Você entra lá em Consciência Cósmica, você vai ver, ali é o meu diário. No Facebook, Consciência Cósmica. Aí você vai ver lá, vai ver o livro, tem as fotos do livro, né? E tem uma consciência, uma cabeça cósmica, cheio de experiências, né? Aqueles átomos que saem, os neurônios dela, é como se fosse as experiências dela vivida, né? São bilhões, trilhões de experiências que nós vivenciamos ao longo de milênios, ao longo de milhões de anos, bilhões, e ainda vamos vivenciar. Então, nisso a gente vai aprendendo e vai ajuntando, canalizando as informações, montando o quebra-cabeça e vai entendendo e subindo as montanhas, como eu falei lá no início. Vai avançando, escalando as montanhas e alcançando os níveis mais altos para que possa entender o que está acontecendo tudo lá embaixo. Porque já passou lá de baixo, já passou por aquela experiência. Quem ainda não passou, olha para quem está lá em cima. Seu egoísta, seu herege, né? Vai te chamar assim, né? Às vezes por inveja ou até por não entender que existe uma estrada e que você tem que correr. E você não pode ficar parando toda hora e deixar de correr por causa do que está lá atrás. Outro dia eu estava conversando isso com o internauta, né? Que a gente estava falando sobre a volta da consciência, né? Quando ela vê que há necessidade, se ela sentir essa necessidade, ela vai voltar num novo corpo, ter uma nova experiência, se ela sentir essa necessidade. Isso depende dela. Ela não tem que ouvir ninguém, ela tem que se autoavaliar.
É onde eu falo. Tem que se auto-perdoar, corrigir na sua própria consciência aqui, enquanto está em vida, de preferência. Fazer regressão, se auto-perdoar, reavaliar, reconstruir novamente, ter uma nova consciência para avançar. Senão sempre vai ficar prisioneira. Então eu estava falando isso com esse amigo meu, que ele estuda há mais de 30 anos, né, a espiritualidade. E ele falou que agora ele está começando a enxergar dessa forma também. Estou começando a enxergar agora, depois de 30 anos. Estou vendo que não há mais necessidade de eu voltar. Então, falei, então, isso só depende de você. Eu não posso te dizer. E chama-se ética. O que você tem que fazer. Não, você que sabe o que você tem que fazer. Eu tenho o meu caminho a traçar. E vou te mostrar o caminho que eu estou traçando. Para mim não ter que voltar atrás. Por exemplo, estou casado. Vou fazer 24 anos junto com a minha esposa, de casado 22 esse ano. Então vamos supor que eu desfaço o casamento, aí eu olho para trás, poxa, e vou vivenciar uma nova história com uma nova mulher, né? Mas aí eu olho para trás, poxa, minha esposa, por que eu me separei dela? Ah, porque houve uma discussão. Pô, mas minha esposa nunca me agrediu, minha esposa fazia as coisas comigo, a gente sempre entrava em acordo. Minha esposa isso, nunca me traiu, nunca peguei nada dela, e isso e aquilo, me separei dela. Só que eu já desconstruí um casamento. Esse tempo que eu fiquei com a outra, eu já me deitei com a outra, eu já me envolvi com a outra. E a outra, falta nela muitas qualidades que a minha esposa tem. Aí eu vou ver as falhas na outra que eu não via na minha esposa. Aí agora eu quero voltar atrás, olha só. E como é que vai ser para me voltar atrás? Quando eu voltar vai ser a mesma coisa? Como vai ficar a consciência da minha esposa, sabendo que o tempo que eu fiquei lá era o tempo que eu dormia com a outra, que eu almoçava com a outra, que eu passei com a outra em outros lugares, que eu vivenciei outra história e agora voltei atrás. Vai ser a mesma coisa, pessoal? Seja sincero. Então não é melhor consertar, não é melhor evitar? E o que errou não é melhor consertar agora? Fazer um trabalho na sua consciência. Faz uma meditação, coloca uma musiquinha aí. Se não quer botar música, fica sem música mesmo e faz esse trabalho. Nós estamos num mundo interligado, como acabamos de ver aqui. Um mundo globalizado que está em aceleração. A transformação é da consciência individual de cada um. Tem gente que ainda está no seu tormento, no seu inferno, nos seus demônios, né? Como eu já tive também. Os arcontes, os demônios, os obsessores nunca mais me perturbaram, porque eles sabem que eu já criei uma proteção tão grande na minha consciência, e naquele lá passa de ré. Nem adianta que a gente não vai conseguir nada com ele, ele já está lá no topo da montanha. Então, já passei dessas fases todas, né? Mas tem gente que ainda está dentro do inferno. E a pessoa está vendo geração chegando, geração indo embora. Sabe que o mundo é ilusão, mas leva o mundo como real. Né? Leva o mundo como real. Mas não tem como você levar como ilusão, sabendo dividir o que é real e ilusão, vendo que o real é do lado de lá. Como nós estamos em constante movimento, tudo acaba sendo ilusório. Mas aqui, como passagem, você vê realmente que é ilusório. Mas aí é que está o problema. Por você não ser o corpo, mas ser a consciência, que é o espírito, a alma, quando você passa num lugar, você tem suas memórias passadas arquivadas. E aí, se você cometer alguma falha, posso te dizer que 99% das vezes você vai querer voltar para corrigir algo. Ninguém vai mandar você voltar. Você esquece o que você deve? Eu vou te provar agora. Você esquece o que você deve? Esquece não, pessoal. Pô, estou devendo o Bradesco, estou devendo isso. Minha amiga lá de São Paulo, estou devendo R$50 a ela, estou devendo não sei o que. Você não esquece o que você deve.
E aí você quer voltar lá atrás e corrigir o que você deve. Isso faz parte da natureza. Isso é a natureza. Então a mensagem que eu quero te deixar nesse mundo globalizado e que está em aceleração dia após dia, tudo integrado, e a gente aprendendo com os hábitos, costumes, economia, tudo que foi falado aqui, a gente tem que se lapidar dia após dia. Lembra do projeto que eu falei? A garagem está perfeita, eu não tenho carro e até então não tenho pretensão de ter. Eu nunca quis dirigir, já tive várias oportunidades. Aquilo ali eu fiz a garagem, foi a questão de manter mais uma limpeza, que eu pagava um cara de tantos em tantos meses, 2 em 2 meses, e vinha aqui, passava a máquina. Dinheiro que eu pagava, pronto, resolvi. Agora está a garagem, vou botar umas plantinhas ali, e quando vem um parente, um amigo meu que às vezes vem, tem uma garagem para ele botar ali o carrinho dele, sem botar na lama, tá me entendendo? Em cima da grama. Então tá tudo bonitinho, até mesmo para acompanhar as outras garagens dos vizinhos aqui, que tá, a maioria tá tudo concretado, né? Ficar tudo bonitinho. Só falta agora os meus vizinhos fazerem a garagem deles aqui do lado da minha ali. Então, nisso, eu já fiz um projeto melhor, a garagem tá maravilhosa, tudo lisinho, bonitinho. Tive a ajuda do seu Luiz, fizemos bonitinho. Vamos fazer a outra agora, que eu já me empolguei, né? Vou fazer a outra aqui do outro vizinho, eu mesmo vou fazer, o seu Luiz de novo, e o vizinho vai ajudar também. Então, para você ver que a gente vai encarando as situações e vai vencendo a matéria. Mostrar a matéria que você é muito maior do que ela, você é a consciência. Você que dirige o carro. Não é fácil, não. Não é fácil, mas você vai vencer. Então, meu amado e minha amada, o mundo está aí. A gente poderia ficar aqui horas, dias falando sobre esse assunto. Eu agradeço a todos pelo seu carinho, pela sua atenção. A vida continua, tá? E você tem que vencer a matéria. Saia daqui olhando para trás o trabalho bonito que deixou. Ah, mas eu não tenho um trabalho bonito. Então recomece daqui para frente. A vida é um recomeço todos os dias e todas as horas. Um forte abraço. Que a moralidade, a paz, a integridade, a gratidão, a hospitalidade, o carinho, a luz, a vibração alta. Tá sentindo a energia aí? Ó, tô sentindo a energia aqui, ó. Tá levantando tudo, ó, o espelhinho tá levantando tudo. Que esteja sempre no alto. Você tem que estar no alto da montanha e olhar para baixo e falar, aquilo ali, passei, qual a próxima montanha agora? Valeu, pessoal! Um forte abraço, que o amor, a honestidade, a gentileza, a hospitalidade, ó, quando eu for na tua casa tomar um café, aquele café, hein? Não esquenta a cabeça não, aquele café que eu falo, aquele cafezinho. Amanhã eu tô na casa, esqueci o nome do internauta. Amanhã a gente vai tomar um café, comer um cuscuz amarelo. Miriam lá de Brasília. Miriam de Brasília tá vindo pro Rio de Janeiro, né? A gente vai se encontrar e vamos tomar aquele café. Ela já falou comigo hoje. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos. Um forte abraço. A vida continua. A jornada continua. Você, de que ano você é? 2080? Século 22? Já sabe, a vida continua. Passo que passar, a vida continua. Século 23? Um forte abraço. Seja mais que vencedor. Gratidão a todos. No jogo da vida, seja um bom jogador. Graça, paz e luz. Shalom. Namastê.